Olá famílias, tudo bem? Eu sou a Graziele, eu sou psicóloga infantil e hoje a gente vai conversar sobre o tema do mês de setembro. Setembro, mês amarelo. O que significa? É o alerta e a conscientização sobre o ato do suicídio. E por que não a gente pensar sobre o suicídio infantil e fazer um alerta sobre isso, orientar as famílias, perceber as crianças? Então vamos conversar sobre esse tema hoje, até mesmo porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, existe uma crescente de 10% nos últimos anos desse ato entre as crianças e jovens. Entre os jovens de 15 a 29 anos, é a segunda maior causa de morte. Então, vamos se preocupar, vamos entender melhor sobre esse tema, como podemos ajudar, o que eu posso fazer por essas crianças, por esses jovens e por aqueles que hoje convivem comigo e eu percebo que estão em sofrimento. Como? Eu posso fazer alguma coisa? Eu também posso ser um agente de mudança? Então, esse mês, como é o mês de setembro, vamos fazer um alerta. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema, o ato do suicídio. Mas para a gente entrar nesse tema, a gente antecede com algumas outras observações, principalmente a questão da depressão. E quando a gente fala desse ato, dessa atitude tão dolorosa, a gente pensa que é só no adulto, mas acontece em crianças também. Pensando sobre as crianças, é importante observar que eles também têm sentimentos, assim como o adulto, como o adolescente. Então, eles têm raiva, eles têm medo, eles têm alegria, eles têm tristezas, eles têm. Só que eles não sabem elaborar, eles não conseguem diferenciar, eles não conseguem entender direito. Assim como o adolescente, às vezes também tem dificuldade para compreender algumas situações que causam tanto desconforto. Para nós adultos, às vezes é difícil de elaborar uma perda, perder o emprego, alguém que te decepcionou, e aí isso mexe com os sentimentos de uma forma tão intensa que às vezes a gente pensa até umas atitudes como o suicídio. Então, isso pode acontecer com as crianças também. E está sendo tão comum na atualidade, esse tema acaba vindo para a internet. Muitas famílias me perguntaram e a gente conversou bastante sobre a questão do baleia azul, que induzia as crianças a se suicidar, que induzia as crianças a lidarem com os sentimentos e a cumprirem algumas regras que faziam parte do jogo. A questão de mutilações que a gente observa também no comportamento do jovem. Hoje a gente tem informações, mas como ajudar? Como lidar com tudo isso? Então, hoje eu digo, mês de setembro é o mês de conscientização também sobre o conversar, o acolher, o falar. Filho, filha, como foi seu dia na escola? Como que você está passando o seu dia? No final, quando você for dar boa noite, diga, você pode sempre contar comigo. Mesmo que às vezes você não está disponível para o seu filho ou para sua filha naquele dia, mas não deixe de relembrar a ele quantas vezes forem necessárias, de que você também sofre, você também tem dificuldades, mas a gente vai aprendendo a superar e que ele também tem esse direito. A criança vai aprendendo a ter raiva, mas ela tem que superar o momento da raiva, a sentir uma tristeza, mas ser acolhida na hora da tristeza. Assim como o jovem, converse com o jovem. Muitos pais às vezes falam, eu escutei do meu filho que eu sou um peso na família, ninguém gosta de mim, como assim a gente ama esse jovem? Então, essa fala pode aparentemente ser um mimimi, mas algum sentimento por trás fez com que isso desencadeasse a fala do jovem. Então acolha, vamos tentar entender. E eu digo, todos nós podemos ser um agente de mudança, podemos ajudar. Hoje a gente tem o Centro de Valorização à Vida, o CVV 188. Se você tem pessoas próximas, se você tem dúvidas, se você precisa ajudar pessoas, até para ver isso está dentro do limite ou a pessoa está caminhando já para uma dificuldade, sendo uma patologia, sendo um quadro de depressão e podendo vir a ter o ato de suicídio, que é o ato mais desesperador que a gente diz, é o desespero, é tanta angústia, é tanto sentimento que a pessoa não consegue mais lidar e acaba tirando a própria vida. Então vamos ajudar, vamos conversar. Se vocês estão com dificuldade ou têm dúvidas, procure orientação, procure um psicólogo, procure ajuda. Não vamos deixar
que essas dificuldades nos tirem a nossa tranquilidade. Espero que tenham gostado, a nossa conversa hoje foi muito importante e se vemos no próximo.